Em um trecho remoto de terras tribais, uma ligação desesperada para o serviço de emergência 911 rompe o silêncio. Uma jovem mãe afirma estar presa, acompanhada do noivo e do bebê deles no banco de trás. Mas então, silêncio total. Horas depois, a polícia encontra um SUV abandonado, uma latrina queimada e restos humanos reduzidos a cinzas. A poucos passos dali, dentro de uma cabana próxima, um homem é encontrado dormindo sob um cobertor, vivo, ileso, ao lado de um garoto que não deveria estar ali. A mulher que fez a ligação desapareceu. O que aconteceu nessas horas finais? Por que provocaram um incêndio? E como uma pessoa sobreviveu enquanto a outra nunca teve uma chance? Em 16 de maio de 2020, pouco antes das 20 horas, o Departamento de Polícia de Winnebago recebeu uma ligação de uma mulher claramente precisando de ajuda. De acordo com a mulher, ela, seu noivo e o filho deles, de 4 meses, estavam presos no veículo em uma estrada lamacenta, em uma área remota da reserva Winnebago. O Departamento de Polícia enviou 2 agentes de conservação de Winnebago ao local para procurar as pessoas presas no veículo. Eles não encontraram ninguém, mas conseguiram localizar um veículo abandonado, um GMC Yukon. Os agentes olharam dentro do carro e não havia ninguém lá. Também não parecia nada alarmante por dentro, tudo estava normal e não parecia suspeito de forma alguma. Os agentes ainda precisavam localizar as 3 pessoas do veículo. Foram até Walt Hill, mas não encontraram ninguém. Os agentes buscaram repetidamente, mas encerraram a busca ao não encontrar ninguém. Algumas horas depois, porém, 2 agentes de conservação Winnebago e bombeiros responderam a um incêndio em uma latrina ao lado de uma cabana em uma área próxima. Essa área era próxima ao local onde o veículo foi encontrado abandonado. A latrina estava cercada por chamas laranja brilhantes e, infelizmente, nada podia ser salvo. O fogo foi apagado pelos bombeiros e, quando já era seguro entrar, os oficiais da conservação de Winnebago e os bombeiros avaliaram a latrina. Quando eles entraram, foi aí que encontraram restos humanos carbonizados. De repente, as coisas tomaram um rumo muito assustador, e esse incêndio não foi um acidente, ele foi provocado por alguém. Ao verem o que os policiais descobriram, eles passaram a desconfiar do motivo. E então os policiais decidiram revistar a cabana que ficava bem ao lado daquela latrina, que estava intacta. Eles entraram e quase imediatamente encontraram um colchão com um cobertor jogado por cima. Quando os policiais se aproximaram daquele colchão e levantaram o cobertor, um homem acordou assustado debaixo dele. Ele estava sem roupas e, antes da chegada da polícia, parecia estar dormindo tranquilamente, sem se preocupar com nada. Mas os policiais notaram outra coisa. O homem não estava sozinho. Um bebê dormia tranquilamente bem ao lado dele. Mas quem era esse homem e quem era o bebê? E de quem eram os restos mortais encontrados ao lado naquela latrina? O que estava acontecendo? A polícia perguntou ao homem quem era, e ele respondeu que se chamava Jonathan, que o bebê era dele e de sua noiva Cozy Decora. Então a polícia perguntou sobre a referida noiva. Ela não foi encontrada em lugar nenhum. No fundo, eles sabiam que provavelmente algo terrível havia acontecido, então os restos mortais foram enviados para a identificação. Eles foram examinados por peritos forenses, mas não foi possível determinar a causa definitiva da morte. As brasas haviam apagado quase todos os vestígios de evidências e todas as pistas. Os restos mortais tiveram que ser identificados por meio de registros dentários, e quando os resultados saíram, os restos eram de ninguém menos que Cozy Decora, de 22 anos, noiva de Jonathan. O mesmo homem que foi encontrado dormindo com seu bebê na cabana bem ao lado da casinha em chamas. A polícia ficou surpresa. Se Jonathan estava ao lado de Cozy, por que não tentou salvá-la do incêndio? E onde estavam as roupas dele? Cozy Decora, mulher de 22 anos da tribo Ho-Chunk, vivia em Wittenberg, Wisconsin, era a caçula de 6 irmãos e parte de uma família grande e amorosa. O povo da tribo Ho-Chunk é conhecido como o povo da grande voz. Eles são da tribo de língua Sioux, que vivia em Wisconsin quando os franceses chegaram na década de 1630. A tribo Ho-Chunk tem várias histórias de origem,
Alguns sugerem que a tribo migrou para o meio-oeste a partir da costa leste entre os anos 800 e 1200 depois de Cristo vindo do rio Ohio. Enquanto outros teorizam que a tribo migrou do vale inferior do Mississippi e passou a chamar o Wisconsin de lar nos anos 1500, mas seja como for, no século XX, o povo da tribo Ho-Chunk vivia em Wisconsin, assim como em Nebraska. Então essa era exatamente a tribo a qual Cozy pertencia. O pai dela faleceu quando ela ainda era pequena, então ela foi criada principalmente pela mãe e pelo restante da tribo. Cozy também era muito religiosa e tinha uma risada contagiante, além de gostar de dançar e correr. No geral, ela era simplesmente um espírito livre. Após concluir o ensino médio, Cozy mudou-se para Nebraska, onde começou a enfrentar problemas com dependência de álcool. Agora, não sabemos exatamente quando tudo isso aconteceu, mas o que sabemos é que na época do caso de hoje, Cozy já estava sóbria há bastante tempo e estava no caminho certo para mudar de vida. Logo, Cozy conheceu um homem chamado Jonathan Daniel Rooney, que era de Winnebago. Não sabemos quando começaram o relacionamento, mas sabemos que Cozy engravidou e eles tiveram 3 filhos, sendo o mais novo um bebê de 4 meses. Eles deram aos filhos os nomes de Mila, Kyson e Titus. Mas o relacionamento entre Cozy e Jonathan era, bem, tudo menos perfeito. No começo, os dois estavam bem, mas depois, Jonathan começou a controlar Cozy. Ele era muito manipulador, abusivo física e emocionalmente, e bastante instável. Ele chegou a ameaçar machucar Cozy gravemente, e amigos e familiares sabiam que ela vivia um relacionamento abusivo com Jonathan. Acredito que a saúde mental de Cozy piorou durante seu relacionamento com Jonathan, levando ao vício. Para ser sincero, isso é só um palpite meu, pois nunca divulgaram essa informação publicamente. Mas mesmo que o relacionamento não fosse ideal, Cozy e Jonathan continuaram juntos, e chegaram até a ficar noivos. Para falar a verdade, a vida de Cozy estava indo ladeira abaixo até que seus filhos chegaram em sua vida, e foi aí que ela se sentiu motivada a se reerguer e tentar mudar sua vida. E nas próprias palavras de Cozy, seus filhos foram sua salvação. Cozy estava passando por uma fase muito difícil na época, mas, quando se tornou mãe, foi como se tivesse encontrado um novo propósito na vida. Ela não podia se prejudicar porque precisava cuidar dos filhos. E, se havia uma coisa que Cozy era uma mãe amorosa. Ela esperava mudar para melhor, pelo bem de seus filhos. Na época do caso, Cozy morava em Nebraska, e os filhos estavam com Jonathan. Acredito que, devido à crise da Cozy, as crianças ficaram com Jonathan enquanto ela tentava se recuperar. E isso, provavelmente, foi um momento de grande reflexão para a Cozy, então ela se esforçou para sair desse buraco, e sua família e amigos estiveram ao lado dela em cada passo do caminho. E finalmente, em maio de 2020, Cozy comemorou 3 meses de sobriedade e estava fazendo planos para voltar para Wisconsin e recuperar seus filhos. Ela estava melhorando e agora queria continuar sendo uma boa mãe para seus filhos, realizar os desejos deles e realmente estar presente para eles. Mas ela não teria a chance de fazer isso, porque agora ela foi encontrada em uma cabana queimada e seus filhos ficaram sem a mãe. Após identificar os restos mortais de Cozy, a polícia informou a família, que ficou arrasada. Cozy estava reorganizando a vida, pronta para recuperar os filhos e retornar de vez a Wisconsin para se reunir com eles. Mas agora isso aconteceu. E ela estava com Jonathan, e ele, por outro lado, foi encontrado relativamente ileso. A família de Cozy ficou devastada e desconfiada com a notícia. A polícia também ficou confusa com a situação. Cozy ligou para o 911 algumas horas antes de ser encontrada. Por que ela ligou para o 911? Ela estava mesmo em apuros? O carro ficou preso na lama ou era outra coisa? Só Cozy e Jonathan sabiam as respostas, mas tragicamente um deles já não estava aqui para contar sua versão. A polícia investigou melhor a cabana e a casinha, levando Jonathan para interrogatório. Quando os policiais entraram na casinha, que agora estava bastante queimada, eles começaram a procurar coisas que pudessem estar ligadas ao que aconteceu com Cozy poucas horas atrás. Encontraram coisas bem estranhas de imediato. Primeiro, no local do incêndio, a polícia descobriu algumas manchas estranhas no chão e havia algumas gotas vermelhas perturbadoras. A polícia imediatamente tomou nota desse detalhe porque isso não era nada comum. Depois, a polícia encontrou uma marca vermelha semelhante a uma impressão de mão perto da churrasqueira a gás.
Não sabemos de quem era a impressão de mão ou se ela foi comparada à de Jonathan, mas ainda assim foi alarmante. Também não sabemos se a polícia achou evidências de uso de acelerante no incêndio. Mesmo assim, a polícia continuou com as buscas. Eles reviraram toda a casinha e a cabana, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. Era algo muito importante. As roupas de Jonathan. Eles acharam estranho Jonathan ter sido encontrado quase nu pela polícia. Onde estão as roupas dele? Por que Jonathan teria se desfeito delas? Bem, isso era algo que só Jonathan poderia responder, então agora eles voltaram sua atenção para ele, esperando que ele fosse a pessoa que revelaria tudo sobre o caso e explicaria tudo. Mas o que Jonathan tinha para contar à polícia estava longe do que eles esperavam. Logo, a polícia desconfiou muito de Jonathan. Eles também investigaram a vida pessoal dele e o relacionamento com Cozy, mas não acharam nada animador. Era um alerta atrás do outro. O abuso no relacionamento, a violência física sofrida por Cozy, a deterioração do relacionamento com Jonathan e sua mudança para Nebraska deixaram a polícia ainda mais desconfiada. E então os investigadores perceberam um detalhe muito crucial. Estava no corpo de Jonathan. Jonathan tinha ferimentos na bochecha direita e no ombro esquerdo, e também o que parecia ser um hematoma ou uma mancha vermelha no braço, e ele não conseguia explicar nenhuma dessas lesões. Eles eram compatíveis com uma luta, e julgando pelo que a polícia encontrou naquela casinha, as peças começavam a se encaixar. Jonathan contou à polícia que, em 16 de maio, ele e Cozy planejavam participar de uma cerimônia na Igreja Nativa América na reserva Winnebago, Nebraska, e foram ao local remoto buscar madeira para a cerimônia. Enquanto faziam o trabalho, foi quando o casal começou a discutir. Parece que era sobre Jonathan usar substâncias ilícitas. Acredito que isso também contribuiu para o desgaste e a tensão no relacionamento do casal. Mas não tenho 100% de certeza sobre isso, mas Jonathan então disse à polícia que Cozy ficou agressiva com ele e depois o expulsou da casinha e fechou a porta. Por isso Jonathan foi achado dormindo no colchão da cabana. Segundo Jonathan, ele não sabia o que ocorreu e disse que foi drogado e incriminado pelo ataque a Cozy. Mas por quem? Nós não sabemos. Além disso, isso parece um salto bem grande. É uma suposição enorme simplesmente pular direto para "eu fui drogado". Então os investigadores decidiram buscar mais detalhes. Eles perguntaram diretamente para Jonathan se ele sentiu que as coisas saíram do controle naquela noite. Jonathan admitiu que se sentiu, abre aspas, encurralado pela Cozy e seu comportamento. Seja lá o que isso signifique. Depois disso, Jonathan deixou de cooperar com os investigadores e pediu um advogado, encerrando a entrevista por enquanto. Logo depois, o FBI também se envolveu no caso de Cozy, e um relatório de evidências revelou que dentro do veículo abandonado, que foi encontrado a uma boa distância do banheiro externo e da cabana na reserva, havia um galão de gasolina e uma motosserra. Jonathan Rooney, de 25 anos, foi preso em 1º de junho de 2020, quase 3 meses após o falecimento prematuro de Cozy. Ele foi acusado de homicídio em 2º grau, homicídio culposo em território indígena e destruição de provas. Jonathan declarou-se inocente de todas as acusações e aguardava julgamento preso. O julgamento federal, previsto para 10 de maio de 2021, foi adiado para 16 de agosto, e a família e os entes queridos de Cozy compareceram a todas as audiências, apesar da dor. As irmãs de Cozy, todas mais velhas, compareceram ao julgamento por considerarem importante apoiar Cozy e buscar justiça por ela. O julgamento focou no ataque a Cozy e no papel de Jonathan. A promotoria apresentou seus argumentos primeiro. E de acordo com a promotoria, Cozy foi atacada por Jonathan no banheiro externo após uma discussão. Não sabemos ao certo sobre o que foi a discussão, mas ela saiu do controle e Jonathan acabou atacando Cozy. Ele feriu Cozy fatalmente, se desfez das roupas e incendiou a casinha para se livrar do corpo de Cozy e de qualquer evidência. Acredita-se que o filho de 4 meses dele com Cozy foi a única testemunha do ataque, um detalhe angustiante de revelar. A promotoria também destacou o histórico de violência no relacionamento de Cozy e Jonathan, e considerou que a discussão que o casal teve naquela noite fatídica foi a gota d'água. Isso levou Jonathan a executar seu plano.
Por outro lado, a defesa acreditava que a morte de Cozy foi causada por ela mesma. E sim, você ouviu corretamente. A defesa realmente sugeriu que Cozy poderia ter sido a responsável pela própria morte. A defesa argumentou que as evidências encontradas na casinha e no carro eram puramente circunstanciais, e não havia motivo para Jonathan causar a morte de Cozy. A defesa descreveu Cozy como alguém que frequentemente pensava em acabar com tudo, o que pode ter levado à tragédia. A defesa disse que a presença de Jonathan não prova que ele cometeu o crime. E eles também não levaram em consideração o histórico de violência e abuso de Jonathan. Eles simplesmente ignoraram tudo isso. Agora, não sabemos se Cozy chegou a fazer uma denúncia oficial sobre a violência de Jonathan. Apenas amigos e família de Cozy disseram que Jonathan era instável e fisicamente violento com ela. Mas a defesa não soube explicar as roupas sumidas de Jonathan, as manchas vermelhas na casinha e os ferimentos dele. Então, tem isso. O julgamento terminou com ambos os lados apresentando seus argumentos, e ao final, o júri de 12 pessoas deliberou por um dia inteiro antes de chegar ao veredito de que Jonathan Rooney foi absolvido da acusação de homicídio em segundo grau. Mas ele foi considerado culpado de homicídio voluntário, além de destruição de provas. A sentença para a acusação de homicídio voluntário seria de, no máximo, 15 anos. E junto com isso, condenados por crimes graves podem receber uma multa máxima de $250 mil e um período de 3 anos de liberdade supervisionada. Já para a adulteração de provas, a pena era de até 20 anos. Bem, a audiência de sentença de Jonathan ocorreu em 11 de março de 2021, e ele recebeu uma sentença coletiva de 25 anos em uma prisão federal, o que a família de Cozy achou que não era nem de longe suficiente para o dano e a dor que Jonathan causou à família Decorah. Amigos e familiares de Cozy pediram ao escritório do procurador dos Estados Unidos punição mais dura para Jonathan. A família dela lutou por um tratamento justo no tribunal, mas no final, 25 anos foi tudo o que ele recebeu, enquanto Cozy nem sequer teve a chance de viver até os 25 anos. Mesmo com o agressor preso, a família Decorah passou a lutar por justiça para outras mulheres indígenas, criando uma petição para agravar as acusações contra Jonathan e exigir novo julgamento com penas mais severas. Um familiar de Cozy criou uma petição no Change.org, que já soma mais de 14 mil assinaturas, pedindo apoio para exigir acusações mais severas contra Jonathan. Algumas dessas acusações sugeridas incluem homicídio premeditado, homicídio em segundo grau, abuso infantil como crime grave, posse ilegal de armas de fogo, obstrução, sequestro e destruição intencional de provas. Stacy também apontou fatores agravantes que tornam o ataque a Cozy e o crime de Jonathan sujeitos à pena de morte. De acordo com Stacy, 9 desses fatores tornam o ataque contra Cozy ainda mais hediondo, e para explicar o que ela realmente quer dizer, basta ouvir isto. Então, número 1. O assassinato foi cometido com o objetivo de ocultar a prática de um crime ou de ocultar a identidade do autor desse crime. 2. O agressor conscientemente criou um grande risco de morte para várias pessoas, Cozy e o filho deles. 3. O assassinato foi cometido conscientemente para atrapalhar ou impedir o exercício legítimo de uma função governamental ou a aplicação das leis. Como você pode ver, considerando essas declarações, eles tecnicamente não estão errados. Jonathan de fato fez todas essas coisas, e portanto, poderia possivelmente ser elegível para a pena de morte. O caso de Cozy não é o primeiro nem o último da lista de ataques contra mulheres indígenas. Houve muitas mulheres antes dela, e provavelmente haverá muitas mulheres depois dela que terão o mesmo fim trágico e, em muitos casos, a justiça demorou a chegar, insuficiente ou completamente ausente. Muitos ativistas do MMIW levaram seus protestos para as ruas e também para a televisão, expressando suas preocupações sobre o sistema judicial por não garantir justiça adequada a essas mulheres e suas vítimas. O problema é que os criminosos são visíveis, mas nunca são pegos. Isso é o que causa insatisfação, no fim, a todas essas famílias enlutadas de mulheres indígenas. Muitos culpam os indígenas pelo próprio sofrimento, afirmando que suas tribos tornam incrivelmente difícil para a polícia fazer seu trabalho corretamente, dizendo que os líderes dessas tribos e a polícia ficam apenas atrapalhando uns aos outros. A polícia local simplesmente se omite por completo, deixando muitos desses casos sem solução. Agora, se isso é verdade ou não, eu realmente não sei,
Mas os dois lados só querem culpar um ao outro. Mas no dia 16 de junho de 2020, uma multidão de mulheres se reuniu em frente ao Tribunal Federal em Omaha. Elas ficaram lá com cartazes nas mãos e slogans ecoando pelos megafones. Gritos de justiça para Cozy e sem fiança, mantenham ele na cadeia, reverberaram do lado de fora até as salas internas do tribunal. Como alguém que já ameaçou Cozy tantas vezes e foi fisicamente violento com ela, parece provável que Jonathan não conseguiu controlar sua raiva naquela noite. Agora, tenho certeza de que muita gente está chateada com o fato de Cozy ter ficado com Jonathan por tanto tempo, ter tido filhos com ele e até ter ficado noiva dele. Mas o que você precisa entender é que violência doméstica e relacionamentos abusivos nunca são fáceis de compreender ou de deixar para trás. É fácil dizer de longe que a vítima deve sair de um relacionamento abusivo, mas nunca é tão simples. Vítimas em relacionamentos abusivos e voláteis são destruídas, manipuladas e até mesmo doutrinadas pelos agressores em grande medida, assim como Cozy foi. Elas podem ficar ainda mais presas ao relacionamento quando o agressor tenta prendê-las com filhos, casamento ou até mesmo um noivado. Cozy teve filhos com ele. Ela não podia simplesmente ir embora como se nada fosse. E Jonathan conseguiu manter o controle sobre Cozy. Mesmo sem querer voltar por Jonathan, Cozy precisava voltar pelos filhos. As coisas finalmente estavam melhorando para Cozy quando ela enfrentou seus demônios e estava esperando para se reunir com seus filhos. Ela, enfim, assumia o controle da própria vida, e talvez Jonathan não gostasse disso. Ele queria que Cozy ficasse sob seu domínio para sempre. E quando ela resistiu, ele tirou a vida dela. O ataque contra Cozy tem muitas possibilidades. Pode ter sido premeditado, afinal, como explicar o galão de gasolina e a motosserra no carro? E as roupas de Jonathan? Por que ele se desfez delas? Muitos acreditam que foram destruídas de propósito no incêndio. Alguém só tira e queima as próprias roupas ou as perde em um local remoto se quiser esconder algo de outras pessoas. Além disso, a ligação que Cozy fez para o 911, isso já foi bizarro por si só. Mas algumas das perguntas sem resposta que todos nós continuamos fazendo são: o DNA no banheiro externo foi testado? A motosserra passou por teste de DNA. Qual foi o motivo? O que aconteceu que levou Cozy a pedir ajuda em primeiro lugar? E alguém ouviu algo durante aquele período em que o carro foi encontrado e o incêndio foi relatado? Sim, era uma área remota, mas poderia ter havido algo, qualquer coisa, que pudesse ter levado a algumas respostas. Há tantas coisas que poderiam ter acontecido de uma forma ou de outra, mas uma coisa é certa: a morte de Cozy não foi causada por ela mesma. Isso não faz sentido, nem sei como a defesa achou que isso justificava defender Jonathan no tribunal. Mas a verdade é que Cozy estava ansiosa pelas mudanças em sua vida. Ela jamais teria tomado uma atitude tão drástica. Espero que a família da Cozy esteja bem, especialmente após perderem entes queridos de forma repentina e inexplicável. Eu só espero que eles consigam transformar o luto em uma causa maior, porque tudo isso foi extremamente perturbador. E já passou da hora de os ataques contra essas mulheres indígenas serem levados mais a sério. Obrigado por acompanharem mais um episódio de True Crime Stories. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Matt W., Ashley C. Beck, Laura, Eliza Youngblood e Gail Grundy. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos vocês que decidiram se tornar membros. Para se juntar, clique em Seja Membro abaixo do vídeo, ou acesse o link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis. Você pode pegar uma delas através de um link na descrição também. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É grátis e te mantém atualizado sobre meus próximos casos. Mas meu nome é Ty Knotts e eu vejo vocês no próximo vídeo.